É um projeto um tanto quanto polêmico, né, para ambos os lados, né, tanto para quem é a favor quanto para quem é contra. Existem pontos que precisam ser melhor discutidos. Acredito que a velocidade do projeto, em que está passando um projeto que não é interessante para a população como um todo, para a sociedade como um todo, para quem utiliza as redes sociais, porque não é só sobre fake news em si, mas sim sobre a regulamentação das redes sociais como um todo. Existem vários pontos, aspectos que vão ser discutidos. Alguns pontos são importantes, outros já são previstos em lei. A nossa lei, o Código Civil, o Código Penal, o Código Criminal, já prevêem vários crimes para diversas situações, então acaba sendo uma redundância também nesse sentido. A gente também já tem um Marco Civil da internet, que já faz vários apontamentos importantes, e acaba sendo duplicidade também. E temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também já tem vários pontos que tocam aí nesses assuntos que estão sendo tocados nessa PL, que foi votada ontem num regime de urgência, né? Então foi aprovado apenas e tão somente para ir para o próximo tópico, que aí sim vão se discutir a matéria, só que o ritmo, né, não está sendo tão legal para a sociedade como um todo e para as techs também. Porque o que é que acontece? A gente tem que pensar do ponto de vista também mercadológico. Como é que você sai aprovando um projeto de lei sem discutir, principalmente com as empresas que estão sendo alvo nesse sentido? E mais, a gente está acabando também de passar por um ponto de que, a depender do grau, né, de proibição ou não disso ou daquilo, vai impedir de novas empresas chegarem ao mercado, né, de ter a inovação nesse mercado da tecnologia e das redes sociais. Então a gente vai acabar ficando apenas e tão somente com as grandes redes sociais. É isso que a gente quer, né? Até que ponto a sociedade vai ser criminalizada por determinada opinião? A gente já viu isso no passado, né? Das pessoas precisarem passar antes por alguém para ler as suas coisas, a sua música, o seu filme, a sua novela, antes dela ir pro ar, né? Então antes era censura, e hoje essa censura também não é uma censura. A censura da liberdade de pensamento, né, a liberdade de expressão. Então, até que ponto vai? Essa é a grande questão, o limiar, né, do assunto em si. Né? O ponto é importante, tem pontos importantes, como a questão da remuneração dos veículos de imprensa. Isso é importante, não já tem em relação à música? Quem escuta uma música hoje, por exemplo, no YouTube, vai uma parte, né, da verba de publicidade exibida naquele vídeo para o produtor, o autor da música e para a gravadora. Então também é importante para quem reproduz uma matéria que foi feita por um portal Gazeta Web, por exemplo, ele receber também ali uma parte, já que aquela informação está sendo compartilhada naquela rede. Não vejo nenhuma objeção nesse sentido. Então você compartilhar com quem é direito, né, financeiramente, o autor daquela matéria que está sendo publicada. Isso aí é legal. Mas tem outros pontos que é a questão realmente de decidir o que é fake news mesmo. Porque só o assunto fake news, o que é falso e o que é verdadeiro, há uma grande limiar. Né? A gente tem aí, na verdade, uma politização das redes sociais. Essa é a grande questão. A gente teve aí um presidente, já estamos com outro presidente, e os dois presidentes provocam limiares de fake news. Né? Tem falas ou exageradas, né, com números exagerados, e aí tem no projeto lá uma proteção para parlamentares, para deputados, para senadores, enfim, mas a população não. Então, até onde vai o poder da população, que é quem dá, na verdade, o voto para essas pessoas, né? Então a gente tem que ter uma discussão maior. Espero que esse projeto não passe na próxima semana, né, para que ele possa ser melhor discutido com quem tem que ser discutido, que é com a sociedade como um todo e com os atores, né, principais, as pessoas que fazem as big techs, que fazem a tecnologia e inovação dentro do mercado, para saber o que é fantasioso e o que é real, né? Porque na aplicação mesmo da lei, né, quem é que vai, né, discutir o que é o que não é, a censura ali prévia, vamos dizer assim, de determinado conteúdo, porque a inteligência artificial ela vai até um certo ponto. Eu tive, por exemplo, uma postagem semana passada, bloqueada pelo Instagram, onde a postagem eu fui colocado como fake news e a postagem não tinha nada a ver com notícia nem informação. Era uma postagem sobre pensamento sobre inveja, onde é que o pensamento sobre inveja ele discute se é verdade ou não. É um pensamento sobre o que é inveja. O que eu acho interessante é que no próprio projeto tem uma exigência de que os algoritmos eles façam, os próprios algoritmos façam essa regulação do que eles entendem
sobre fake news, sobre notícia que dissemina ódio, sobre notícia violenta. Então, façam essa regulação dentro do mundo digital. Isso é simples de ocorrer. Eu notei que as empresas elas estão com uma certa preocupação em relação a isso. E eu quero fazer esse gancho também, viu, Fábio? Eu ouvi você falar atentamente sobre a questão da proteção e quanto é necessário que nós, como usuários, também tenhamos esse espaço de liberdade, mas exatamente provocando ainda mais a partir da fala da Thaís, o processo lá na Câmara de discussão política foi mais acelerado em função dos atos violentos ocorridos há cerca de 3 semanas, a unanimidade de que a rede não poderia estar a serviço de criminosos com aquele nível, né, de perversidade. Além do que, há também uma movimentação no Brasil e no mundo sobre as discussões de ódio no tocante ao nazifascismo e ao nazismo de um modo geral. Na sua opinião, como é que é possível, de alguma forma, as Big Techs auxiliarem a própria justiça brasileira a evitar situações como essa? Sem a lei atual, né? Começando pelo final, Thaís. Tá bom. Eles já fazem isso. Essa é a grande questão. Há uma redundância, porque as redes sociais hoje, elas já têm uma sua própria autocensura. Os assuntos sensíveis, que são assuntos como nazismo, fascismo, discriminação racial, todos esses assuntos já são previamente, o algoritmo ele já percebe boa parte e ele mesmo já bloqueia. Situações, por exemplo, se você colocar um vídeo extremo agora no YouTube lá, você chega a botar um vídeo de assassinato, certo? Ele já restringe para nem todo mundo pode ver, só a partir de 18 anos. Se for algo de situações de extremismo, por exemplo, também ele já bloqueia em tantos países, etc. As próprias redes elas já fazem isso. Mas quando você dá o poder, que aí respondendo o que a Thaís perguntou sobre o algoritmo, quem está fazendo a lei não entende sobre algoritmo, não entende sobre tecnologia. Então eles estão achando assim que é só clica aqui num botão e resolve, né? O problema de várias pessoas, vários usuários ao mesmo tempo. O Marcos está agora fazendo a postagem, a Thaís outra, a Ana Cláudia outra, o Cleberson outra, todo mundo ao mesmo tempo fazendo postagem. Como é que alguém vai conseguir controlar tudo isso? Não tem como. Né? Então, mesmo sendo o algoritmo, ele vai ter falhas, como teve na minha publicação. Minha publicação da semana passada foi bloqueada, eu quase perdi a monetização do meu Instagram, mas era uma publicação que não era nem minha, era do Sami, que é um pensador, sobre inveja. Não era uma notícia falsa, era um pensamento sobre inveja, certo? E aí o algoritmo errou. Imagina eles parametrizando mediante o que a lei está pedindo. Quantos erros vão acontecer? Quantas publicações suas vão deixar de ser publicadas? Inclusive dos próprios veículos de comunicação, vale ressaltar. Né? As notícias, ou seja, o que é informação sobre extremismo, por exemplo, uma informação, né, que aconteceu agora, o atentado no Charlie Hebdo. É uma notícia. Como é que ele vai diferenciar? A notícia, a informação de uma opinião nazista, de uma opinião sobre extremismo. Entende? Então não é tão simples. Os deputados, os senadores, eles estão viajando na maionese. Essa é a grande questão. Eles precisam dar um passo atrás para dar um passo à frente. Qual é o passo atrás? Ouvir a comunidade da tecnologia, ouvir os produtores de conteúdo, ouvir os criadores de conteúdo, ouvir as agências, ouvir as pessoas, ouvir primeiro as pessoas. Às vezes é preciso ouvir um pouquinho, sabe? Ouve as pessoas, escuta, vê o que é factível e o que não é factível. O que é prático de se colocar, né, para funcionar e o que não é, entende, Marcos? A grande questão é essa, é a praticidade ou não da execução. Não é se omitir aos fatos, né? Existe já uma lei, existem leis e que se você comete um crime lá, se você emite uma opinião que não é uma opinião por si só, por exemplo, se você está sendo racista, a sua publicação ela vai ser removida e você vai responder na lei. Ponto. Entende? Essas coisas já existem. Agora, e principalmente nas redes sociais, porque é muito mais prático. Quando você começa a denunciar, você, Marcos, está lendo lá uma postagem de alguém, tem um botão lá, denunciar. Quando você clica em denunciar, e depois outras pessoas acabam também clicando em denunciar, a rede vê mais fácil aquilo ali. Entende? Então já existe. Essas práticas elas já existem, mas a maneira que a lei está sendo colocada, a forma que ela pode vir a ser votada, pode inviabilizar as empresas, porque elas vão ter que contratar muito mais gente e não vão suportar.